Olá, tensões admissíveis e estados limites. São dois métodos que a gente aprende durante a faculdade para dimensionar uma estrutura. Porém, apesar de a gente aprender esses métodos, quando a gente vai olhar a NBR 8681 também, que é a norma que fala sobre coeficiente de segurança, né, em estruturas, a gente vai ver que ela não fala em si em tensões limites. Ela fala apenas em estado limite. Ela fala basicamente nos estados limites da estrutura, ok? E a norma brasileira só permite, então, já que a gente está trabalhando dentro da norma brasileira, só dimensionamento por estados limites e não por tensões admissíveis. Tá? Tecnicamente, a gente até pode trabalhar com tensões admissíveis, mas não vai ser o correto pela norma. E entra a questão, qual que é a diferença entre esses dois sistemas estruturais? Por que um sistema estrutural, qual que é a diferença do dimensionamento entre os dois? E por que a gente usa um ou utiliza outro? Bom, primeira coisa, a gente tem que imaginar uma seguinte situação. Vamos imaginar que eu tenho uma pessoa, ok? Tá? E essa pessoa aqui, digamos que ela está trabalhando na altura e tudo mais, e ela está com um cinto aqui, ó, presa por um cabo, ok? Tá? Quando essa pessoa cai, tem velocidade de impacto e tudo mais, o cinto pode esticar, normativamente a gente pode falar que uma pessoa pode chegar a uma carga de 600 kg/força por alguns instantes em um cabo, ok? Tá? Sabendo isso, então, o método de dimensionamento de tensões admissíveis, que nesse caso pode ser usado sem problemas, porque vai ser igual ao método de estados limites e último, nesse caso aqui, vai acontecer o quê? Que basicamente eu vou ter que dimensionar essa corda aqui, ó, tá? Essa corda tem que resistir uma carga de 600 kg/força, né? Multiplicado pelo meu fator de segurança, ok? Tá? Então não vou colocar 600, não. Eu tenho que multiplicar isso aqui por uma segurança, ok? Tá? E claro, quando eu estou falando de vidas humanas, estou falando de um cabo, que daí a vida humana é muito valiosa e o cabo é muito fácil de resistência considerável, o fator de segurança que a gente trabalha é geralmente de 5, ok? Então, vou dimensionar isso aqui para 3 toneladas-força. E o motivo que eu vou trabalhar com coeficiente de segurança alto é porque isso aqui ainda vai ser um cabo fino, ok? Não vai ser um cabo extremo, não vai ter que colocar um cabo de 1 polegada, não, tá? Ainda vai ser um cabo fino, então não é crítico. Tá? Para ter uma ideia, isso aqui, uma barra de aço, digamos, de 8 milímetros por isso aqui, um vergalhão de 8 milímetros, chegaria nesse limite último aqui. E a gente tem a questão também que um cabo realmente de aço vai ter uma resistência maior ainda, em torno de 15 toneladas por centímetro quadrado, ou até mais. Então vai ser um cabo bem fino aqui e vai suportar essas cargas tranquilamente. Beleza? Essa é a primeira questão. Entendido essa questão aqui? Agora, vamos imaginar uma outra situação e por que a gente não pode trabalhar apenas com as tensões admissíveis. Beleza? Tá? Então, vamos imaginar que esse operário aqui, ó, ele está novamente trabalhando, né, em altura e tudo mais, tá? E ele está preso por um cabo bem próximo aqui. Então, tem um cabo aqui, ó, que está engatado bem próximo dele. Mas ele também está preso lá em cima por outro cabo bem longe. Ok? Tá, vamos imaginar que esse cabo aqui tem 1 metro de distância, ok? E esse cabo aqui tem 10 metros, certo? Imaginando que os dois cabos sejam do mesmo diâmetro e tudo mais, o que vai acontecer aqui? Bom, se essa pessoa cair, o que vai acontecer é que esse cabo aqui, ó, que é 10 vezes mais curto, vai chegar, digamos, ele vai esticar totalmente e vai suportar a carga dele com 10 vezes menos queda, ok? Tá? E consequentemente disso, o que vai acontecer é que eu vou chegar na tensão admissível desse cabo muito antes desse cabo aqui de cima fazer alguma coisa. Consequentemente, se vamos imaginar que essa pessoa com a carga e tudo mais e o fator de segurança precisa de 3 toneladas-força. Se cada cabo suporta 2 toneladas-força, eu posso usar isso aqui? Pelo método das tensões admissíveis, não, eu não poderia. Por quê? Porque assim que esse cabo aqui, ó, chegar em 2 toneladas-força, acabou o jogo, não posso mais suportar. Só que quando esse cabo aqui estiver com 2 toneladas-força, esse aqui está com 0,2 ainda, ok? Então esse cabo aqui não está suportando todo o peso que ele resiste. E no caso de cabos de aço, se esse cabo aqui chegar em 2 toneladas-força, ele só vai começar a esticar e vai plastificar um pouco, mas não tem problema, porque ele vai deformar um pouquinho mais, e daí esse aqui vai chegar em 1 tonelada-força, daí suporta 2, esse suporta 1, e a pessoa fica em pé porque eu preciso só de 3. Ok? Então, essa que é a diferença dos estados limite último, tá? Que é, se eu chegar no limite de resistência do meu material, mas ele não for falhar, segundo os estados limites últimos, ou seja,
estado limite último, né? O que acontece 1 milésimo antes de dar problema, eu posso considerar que, ok, vai chegar mais perto da falha, não falhando, eu posso considerar isso aqui adequadamente, tá? Isso, claro, cabe ser um termo bem específico, mas na verdade, existe um caso que a gente utiliza muito, tanto que é o padrão de trabalho de gente, que é o quê? Eu tenho uma viga de concreto e eu tenho aço aqui dentro dela, tenho uma barra de aço aqui dentro dela, ok? Esse que é o sistema onde eu realmente vou me importar com o estado limite último, porque é o que a gente vai trabalhar no Brasil, tá? E eu tenho um monte de fator positivo, ok? O que vai acontecer nessa viga? Bom, vamos começar a colocar carga nessa viga, tá? O que vai acontecer é que basicamente, o diagrama de momento de os esforços nessa viga vai ser o seguinte aqui, ó. Eu vou ter o eixo aqui, tá? Só imaginando a seção. Eu vou ter uma compressão em cima e eu vou ter uma tração embaixo, ok? Tá, então eu vou estar esticando a parte de baixo e comprimindo a parte de cima, tá? O que vai acontecer com o nosso concreto no momento que a gente começa a aplicar a tração nele? Ele vai fissurar, ok? Daí a pergunta é, o concreto está fissurando, ele está arrebentando, né? Está arrebentando aqui, meu Deus do céu, está abrindo uma fissura aqui. Minha obra vai cair por causa disso? Já passou das tensões admissíveis, porque a tensão admissível do meu concreto é muito baixa, ok? Só que não é porque a tensão admissível do concreto é baixa na tração que minha estrutura falhou, porque tem o aço aqui. O aço só vai realmente chegar no limite de tensão dele depois do concreto fissurar, porque o concreto vai fissurar muito rápido, ok? Então o que vai acontecer é que num dimensionamento de uma viga de concreto no domínio 2, domínio 3, na verdade qualquer peça de concreto aí, domínio 2, domínio 3, né, são os domínios de flexão pura ou flexão tracionada, o que vai acontecer é que ele vai falhar nas tensões admissíveis, tá? A maioria das vigas de concreto armado falha nas tensões admissíveis porque o concreto chega no limite de tração e começa a fissurar, ok? O princípio de fissuração significa a viga falhou na tensão admissível. Então, se a gente tivesse uma norma que falava tem que calcular por tensões admissíveis, teria que fazer, sei lá, vão de 4 metros com uma viga de 1 metro de altura, para não falhar, ok? Então, a norma permite que com o aço eu permita o concreto começar a fissurar e daí o aço atinge a resistência dele e a obra fica de pé, ok? E é por isso também que o diagrama de esforços em uma viga de concreto armado não é simétrico, ok? Se for pensar o diagrama de esforços em uma viga de concreto armado, tá aqui minha linha neutra, né? Tá? Eu vou ter uma compressão pesada lá em cima, ok? Que é a região que está comprimida, ok? Eu vou ter uma grande região aqui, ó, toda essa região aqui, ó, onde eu tenho toda essa região aqui, ó, tá tudo tracionado sem função nenhuma. E aqui embaixo eu tenho meu aço suportando a tração, ok? Essa região aqui, ó, ok, ela auxiliando cortante e tudo mais próximo aos apoios, ela dá altura, mas ela não tem uma função primordial no eixo da seção. Tanto que essa região aqui, ó, eu posso fazer furos, tá? E dentro da questão também, que o estado limite útil na viga de concreto não é essa deformação aqui, ó. Essa deformação com a deformação no eixo não acontece, tá? No estado limite útil, ou seja, 1 milésimo de segundo antes da minha viga arrebentar, o que vai acontecer é que eu vou ter uma pequena região comprimida só, porque eu vou ter que ter o aço deformando bastante para chegar no estado limite dele, ok? Então, o que vai acontecer é que a linha neutra ela fica bem acima do eixo da viga, ok? Muita gente se confunde achando que a linha neutra é no eixo, no caso de uma viga metálica, simétrica e tudo mais mas não nesse caso, entendido? Então, a questão é, como essa região aqui eu estou falando, então toda essa região aqui, ó, não tem função, é justamente essa região, claro, longe dos apoios, eu não posso fazer perto dos apoios, mas toda essa região aqui, ó, eu posso trabalhar tranquilamente com furos nas vigas, ok? Porque ela não tem uma função específica, eu tenho concreto tracionado e eu já sei que eu não preciso me preocupar com concreto tracionado, entendido? Mas basicamente a questão é a seguinte, vai dimensionar uma estrutura, você vai trabalhar com estados limites, ou seja, você vai encontrar o momento que a estrutura falha, ok? E ela vai falhar muito depois de ela começar algum elemento específico dela falhar, ok? Tirar a segurança disso, então, você estava com 15 toneladas chegou no limite, beleza. Tira o coeficiente de segurança de 40%, vai para 10,6 toneladas, 10,7 toneladas, você vai calcular, vai dizer que a estrutura resiste 10,7. Mesmo que com 5 toneladas o concreto já começa a fissurar, mesmo que com 8 toneladas você tem uma barra que está escoando, não tem problema. Okay? Desde que você tenha a segurança do momento de falha, está tranquilo, beleza? Então, basicamente essa é a diferença e na prática a gente trabalha só com estados limites,
Tá? Sendo que na prática tem o último e tem o serviço, tem um vídeo meu sobre, mas basicamente estado limite último é quando a obra cai, e estado limite de serviço é quando uma viga deforma, é quando acontece uma patologia em si secundária, que não vai causar a queda da obra, mas que vai causar uma inconveniência para o nosso cliente, beleza? Então, por enquanto, seria isso.